Então está definido que Lula não vai ser reeleito. Veja como isso afeta os seus investimentos. Não perca. Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. Pessoal, entrando direto no vídeo de hoje, nós vimos que na última sexta-feira foi publicada uma pesquisa de avaliação do governo Lula que demonstrou pela primeira vez uma inflexão dos eleitores. Ou seja, que demonstrou que pela primeira vez o número de eleitores que avaliou o governo Lula como ruim ou péssimo superou o número de eleitores que avaliou o governo Lula como bom. Isso foi a primeira vez que aconteceu neste terceiro mandato e demonstra que, se fosse hoje a eleição, muito provavelmente o candidato do PT sairia derrotado. Como consequência, nós vimos que o Ibovespa, na própria sexta-feira, após a publicação dessa pesquisa, subiu, teve uma subida de quase 3%, uma subida expressiva intraday que nós não víamos há bastante tempo. E não apenas isso, hoje, na segunda-feira, dia 17, como consequência ao desgaste que o governo petista vem apresentando, o Tarcísio ele admitiu pela primeira vez a candidatura à presidência em 2026. É lógico que ele disse que isso depende de novas conversas, principalmente com o Jair Bolsonaro, para ver se ele vai apoiá-lo, mas isso é a primeira vez que acontece, o Tarcísio admitindo assim publicamente a possibilidade de candidatura à presidência. E aí, para somar com isso, hoje também na segunda-feira, o Cacai, que é esse que está aqui à direita do José Dirceu, vocês devem lembrar do Cacai, que é o advogado líder, né, do grupo Prerro, que é o grupo Prerrogativas, daqueles advogados que zelam pelos direitos humanos, que foi aquele grupo responsável por fazer a Carta Democracia, que ficou muito conhecida na última eleição e que exerceu um fundamental papel na eleição do Lula. E aí hoje vazou essa carta do Cacai, manifestando preocupação com a eleição de 2026 e dizendo que o Lula estava se distanciando daquele Lula que ele conhecia, dizendo que esse governo estava muito abaixo do que o Lula poderia entregar. E nós vemos aqui mais uma peça fundamental na eleição do Lula pulando do barco, né? E isso acabou gerando uma reação do Ibovespa bastante expressiva, que desde quando fez aquele fundo nos 118 mil pontos, já teve uma subida vertiginosa. Hoje, segunda-feira, chegou a flertar com a casa dos 130 mil pontos, uma subida em coisa de dois meses e meio, muito expressiva. Tá? Nós já vemos que durante esse ano, aí, tendo em vista o desgaste, esse ano de 2025, né, o desgaste que o governo petista vem apresentando em razão de vários episódios sucessivos, mal calculados, no mínimo, pelo governo, né, esse desgaste do governo vem, na verdade, fazendo o Bovespa desempenhar bem. E as pessoas que estão investindo hoje, vendo essas notícias, na verdade, elas estão fazendo aquilo que nós chamamos de operar o macro, ou então operar notícias. E isso é algo muito temerário para os investidores. Tá? Nós temos que lembrar que sempre, o investidor de longo prazo, ou aquele que é adepto do value investing, ele deve buscar investir em boas empresas. Tá? Os investidores que zelam pelo macro, que zelam por boas empresas, eles devem fazer análises operacionais de suas empresas. Sempre que o investidor baseia suas escolhas de investimento com base em questões extrínsecas, ou seja, externas às suas empresas, o que esse investidor está fazendo é operar o macro ou operar notícias. Vocês têm que saber que há uma distinção muito grande entre você acompanhar o macro para tentar ver como está o cenário político, como está o cenário econômico. No entanto, basear os seus investimentos nessas informações é muito temerário. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto de política, eu acompanho política, no entanto, eu tento sempre manter as minhas análises e as minhas decisões de investimentos completamente à parte, desvinculadas do mundo político, porque eu sei, pela minha experiência e por estar há mais tempo no mercado, que todas as vezes que eu ou outros investidores tentaram tomar decisões de investimentos baseadas em cenário macro, seja um cenário político ou um cenário econômico, isso levou a prejuízos, isso levou a ferro. Então, sempre que vocês tentarem operar o macro, operar notícias, vocês vão ser levados a ferro no mercado de ações. Por que isso acontece? Uma das razões está aqui. O mercado ele erra 95% das vezes que ele tenta fazer previsões. Os analistas que são pagos, que recebem dinheiro das casas de investimentos para fazerem projeções e estimativas de mercado, eles erram 95% das vezes. Ou seja, se as pessoas que estão inseridas nesse contexto, que vivem isso, que respiram isso, não têm condições de prever mudanças políticas e econômicas, se eu acho que eu teria condições de fazer isso, seria muito presunçoso, tá? De eu achar que eu teria essa capacidade acima do que de pessoas que são pagas, que vivem disso. Imaginem todas essas casas, JP Morgan, todos esses bancos de análise que pagam pessoas, analistas extremamente bem remunerados para ficar acompanhando cenários macroeconômicos mundiais e nem assim eles têm condições de prever. Eu seria muito presunçoso se eu achar que eu teria capacidade de fazer o que eles não fazem. E aqui nós vemos que a expectativa do mercado ao longo do ano de 2024 era que o ano finalizasse em uma Selic de 8,5%. Vocês sabem muito bem o que foi que aconteceu. Na verdade, o ano não apenas terminou com uma Selic de 3%, mas terminou também já fazendo uma projeção de que ela vá
até próximo dos 15,5%. Ou seja, vocês já percebam aqui, aquelas pessoas que ao longo do ano de 2024 operaram macro, operaram notícia e operaram expectativas e projeções de mercado, fizeram decisões e tomaram condutas no mundo dos investimentos, projetando uma Selic de 8,5%, e o que eles tiveram como resposta foi uma Selic de 15,5%, ou seja, o dobro disso. Vejam que nós não estamos falando de uma mudança de guidance de 1 ponto percentual. Nós estamos falando de uma mudança de 8,5% para 15%, em um período extremamente curto de um ano. Vocês podem justificar, mas o governo passou por uma série de questões fiscais que não estavam previstas, mas exatamente, o cenário macro, ele sempre vai olhar para um ponto focal, e isso gera um efeito que é aquele efeito de visão turva. Tudo aquilo que está fora, você não tem capacidade de prever todas as variáveis que existem no mundo real. O mundo real, ele é composto por infinitas variáveis que é impossível você fazer um cálculo de previsibilidade, você ou o analista, fazer um cálculo de previsibilidade de qual dessas variáveis pode vir a acontecer que vai levar uma Selic projetada de 8,5% para uma de 15%. De forma que se você tomar condutas de investimentos baseadas nisso aqui, e o mundo real te entregar isso aqui, você pode ter certeza que o prejuízo vai ser enorme. E muitas vezes isso acaba resultando em perda definitiva do capital. Imaginem as pessoas que investiram em empresas extremamente alavancadas, ou seja, empresas endividadas ao longo do ano de 2024, esperando captar essa redução de Selic, e na verdade o que elas viram foi uma Selic o dobro da projetada. Imagine o que está acontecendo com essas empresas alavancadas que essas pessoas investiram. O número de RJs, de recuperações judiciais que está sendo abertas, isso tudo não é coincidência, é um período econômico conturbado que nós vivemos. E lembrem-se, há pouco tempo atrás isso não era previsível. Da mesma forma que é possível que hoje nós tenhamos uma Selic prevista de 15% e daqui a pouco tempo, com variáveis que nós não tínhamos na equação, nós tenhamos uma Selic projetada de 7%, quem sabe? Nós não estávamos falando há pouco tempo de uma possibilidade de uma eleição do Tarcísio. É possível que o cenário econômico, que o mercado reaja tão favoravelmente, que as taxas longas de DI caiam, de forma que a nossa Selic, num futuro próximo, seja reprecificada a 7%. Imagine se as pessoas tomam decisões de investimentos baseadas em uma Selic projetada de 15%. É a mesma coisa. Os cenários mudam diariamente. Nós não precisamos ficar apenas no Brasil. O cenário de juros americano estava praticamente certo que eles iriam ver uma redução drástica dos juros a partir de 2025. Na verdade, ainda em 2024, que eles não visualizaram. Já estão começando a falar do novo normal, que o Fed vai manter essa taxa de juros americana alta por mais tempo. Portanto, primeira lição que vocês têm que ter: operar notícias, operar cenário macro, cenário político e econômico, deve ser descartado da vida de vocês investidores. Isso invariavelmente vai levar o investidor a erro. E aqui nós temos aqui embaixo um quadrinho que todo investidor deveria conhecer. Isso daqui é resultado de uma pesquisa, uma das melhores pesquisas que já foram feitas no mercado de ações, que é uma pesquisa sobre o time the market, né? Que é como os americanos, o mercado americano chama essa conduta de tentar de tentar capturar ou subidas ou descidas do mercado, de tentar, além disso, de tentar encontrar fundos ou topos de mercados. Todas aquelas condutas de investimentos que você tome pensando que você sabe qual vai ser o passo futuro do mercado, ou seja, você acha que aquele ponto que o mercado tocou, que aquilo ali já é um fundo, que a partir de então vai subir, você está tentando prever uma subida. Da mesma forma que quando você acha que aquilo que acabou de acontecer no mercado foi um topo e que ele vai cair, tudo isso é time the market, tudo isso é tentar captar o tempo do mercado, se nós fôssemos fazer uma tradução literal, né? No entanto, o que pode acabar acontecendo na maioria das vezes é que quando você tentou encontrar o fundo, ele pode acabar sendo mais fundo do que você previa. Ou então, quando você achou que você ia vender uma ação no topo, o que pode acabar acontecendo é que essa ação continue subindo. Muitas vezes subindo ainda 30%, mais do que você previu, 40%, 50%. O mercado, entendam isso, o mercado, apesar de aparentar ser racional, existem momentos de irracionalidade que o investidor não tem a menor capacidade de prever. Existem variáveis que estão absolutamente fora do que é o mapa de previsões do investidor. Se você tentar, com base em algo que já aconteceu, se você tentar criar uma fórmula ou correlações no mercado de ações, você vai se frustrar e você vai incorrer em prejuízo. Na maioria das vezes, são correlações falsas, que podem funcionar 1, 2, 3 vezes. No entanto, a hora que essa correlação deixar de funcionar, você vai incorrer em um prejuízo gigantesco. Não tente criar regras a partir de correlações nos mercados. Além disso, não tente encontrar fundos e muito menos topo nos mercados. Tá? O que esse estudo nos demonstra é um estudo que foi conduzido pelo JP Morgan em cima do SP500 de 2003 a 2022. Portanto, é um estudo de 19 anos. E o que esse estudo mostra? Que aqueles investidores que investiram US$ 10 mil
todos os dias, ou seja, faça chuva, faça sol, seja eleito Lula, seja eleito Tarcísio, não importa o que acontecesse. Esses investidores investiram todos os dias de suas vidas. Eles dividiram seus aportes e de forma fracionada foram comprando e acumulando ações. Esse investidor, ao longo de 2003 a 2022, eles fizeram $10.000 se multiplicar em $64.000. Ou seja, uma multiplicação de mais de 6 vezes o capital em menos de 20 anos. Na verdade, em 21 anos, né? Por outro lado, os investidores que perderam os 10 melhores dias do mercado, investindo os mesmos $10.000, eles transformaram esse valor em $29.000. Ou seja, eles multiplicaram por 2,9 vezes o capital, enquanto aqueles que investiram todos os dias multiplicaram por 6 vezes o capital. Já aqueles investidores que perderam os 20 melhores dias, eles fizeram 1,7 vezes o seu capital ao longo do mesmo período. Ok, mas vocês podem me falar qual que é a correlação entre perder os melhores dias do mercado e tentar fazer o time the market? Exatamente por questão das variações, daquelas variáveis incontroláveis. Tá? O que esse levantamento encontrou é que, na maioria das vezes, os melhores dias para se investir acontecem logo na sequência dos piores dias. Ou seja, é o que é chamado de efeito rebote ou efeito chicote. Pensem que o mercado está caindo. E aí você pensa, bom, eu não vou comprar ainda, porque esse mercado vai continuar caindo. Portanto, você tenta fazer uma projeção, você tenta fazer um time the market, você tenta prever que esse mercado vai continuar caindo. No entanto, o que esse levantamento mostra é que, enquanto você está esperando para se posicionar, o que acontece é que o mercado devolve tudo e devolve com muito mais força do que ele caiu, apresentando uma alta expressiva que, segundo esse levantamento, significa os melhores dias para se investir, porque eles sucederam a períodos de baixa, aquilo que foi apresentado como fundos, enquanto os investidores estavam esperando, geralmente, que esse fundo fosse ainda mais fundo para se posicionar, o que acabou acontecendo foi que a bolsa entregou um retorno expressivo. E vocês devem se lembrar que apenas para voltar ao patamar que a bolsa já se encontrava, ou seja, um período de lateralização. E aí a bolsa furou esse período de lateralização. Apenas para voltar ao período de lateralização, a bolsa tem que entregar uma alta em porcentagem muito maior do que aquilo que ela perdeu em porcentagem. Porque uma vez que os números caem, eles dependem de um aumento em porcentagem ainda maior. Portanto, aqui, se houve uma queda de 10%, é provável que a subida tenha que ser próxima dos 15%, apenas para voltar aos termos nominais. Imaginem se há um efeito rebote tão grande que isso faz liquidar os shorts, ou seja, liquidar as posições dos vendidos, que isso volte a entregar um índice acima do que estava anteriormente. Nós temos uma subida de 20%, de 30% em um período extremamente curto. Me falem se isso não é algo próximo do que o cenário que nós acabamos de ver no Ibovespa. Ali no mês de novembro, de dezembro, nós estávamos vendo o Ibovespa na casa dos 120, 118 mil pontos, e muitos falando que o Ibovespa ia buscar os 100 mil pontos. Eu vou esperar os 100 mil pontos, até mesmo os 110 mil pontos, para me posicionar. O que acabou acontecendo foi que o Ibovespa subiu reto de 118 para 130 mil pontos. E nada impede que o Ibovespa continue subindo, renovando máxima histórica a 140 mil pontos. Isso é extremamente possível. Vocês têm que saber que o mercado de capitais, ele se apresenta em determinados períodos como extremamente irracional. Não esperem racionalidade do mercado de capitais. Ele não age como uma pessoa racional. Se vocês ficarem tentando encontrar um fundo que não existe, o que vai acontecer é que vocês vão perder essas altas de 20%, de 30%. E sim, são altas que acontecem mesmo durante períodos de mercado em baixa. E se vocês perderem esses dias de altas expressivas, é aqui que vocês vão entrar. Ao invés de fazer uma rentabilidade de 6 vezes, como aquele investidor que compra de forma cadenciada, um pouco por dia, um pouco por semana, vocês vão invariavelmente tentar fazer um time in the market e vocês vão perder os melhores dias para se investir. Além disso, nós temos que lembrar da questão psicológica. Pensem que o investidor, geralmente, ele está aguardando para se posicionar. Vamos pegar como exemplo aqueles investidores que estavam aguardando o Ibovespa. Eles estavam aguardando o Ibovespa em 110 mil pontos para se posicionar. O Ibovespa saiu ali do 130 em 2024 e foi caindo até chegar nos 120 mil pontos. No entanto, o investidor estava esperando o 110. O 110 não chegou, parou ali pelo 118 e começou a subir. Geralmente o investidor, o efeito psicológico dessa subida ainda vai se somar com o fato do investidor estar esperando o 110. Ou seja, ele vai pensar, não, eu estou pensando no 110 e agora há pouco estava 118. Eu não vou comprar no 122. Eu vou esperar chegar no 110 mais uma vez. Ou seja, já subiu um pouco. Essa pequena subida faz com que confirme esse viés que o investidor estava sentindo, de que geralmente ele não investe na subida. É muito difícil se encontrar investidores que compram ações durante a subida. No entanto, isso geralmente é sinal de maturidade,
Porque geralmente, aquele que fica tentando procurar fundos, ou então tentando procurar reversão de ações que estão caindo e que ele acha que ele vai entrar e a ação vai subir magicamente, são aqueles investidores imaturos. Porque geralmente há um movimento inercial na bolsa de valores. Geralmente aquelas ações que estão subindo são as com tendência de continuarem subindo. E aquelas ações que estão caindo são as com tendência de continuarem caindo. Portanto, se nós vemos que o investidor, por questões psicológicas, não entrou aqui a 122, mesmo sabendo que ele já tinha perdido o melhor dia do 118, provavelmente aquele estava no segundo melhor dia para se investir. No entanto, ele ficou esperando mais uma vez voltar para o 110. E o que aconteceu? A bolsa voltou para os 130 mil pontos. Ou seja, não apenas ele perdeu o melhor dia para se investir do ano, como ele perdeu o segundo melhor dia, como ele perdeu o terceiro melhor dia. Ou seja, foi um investidor que perdeu uma subida vertiginosa porque ele estava esperando um cenário desastroso, que na verdade, muito provavelmente, se chegasse, em termos de porcentagem de rentabilidade, nem significaria tanta coisa para ele comprar no 118 ou no 110 imediatamente. No entanto, ao longo prazo, o fato desse investidor não ter comprado no 120, no 118, no 122, no 125, o fato dele não ter comprado nesses melhores dias, vai trazer esse investidor para esse cenário que foi estudado pelo JP Morgan ao longo de 20 anos. Ele perdeu os melhores dias para se posicionar porque ele ficou esperando um fundo que nunca chegou. Provavelmente esse investidor vai estar aqui, dentro de um cenário mediano, que provavelmente sequer vai superar o CDI, ou o cenário de renda fixa. Portanto, vocês têm que aprender a não operar notícias, aprender a não ficar procurando o cenário macro e, além disso, tentarem não fazer um time in the market. Dividam seus aportes e comprem conforme as suas avaliações operacionais das empresas demonstrem que internamente essa empresa apresenta um desconto histórico frente aos seus pares ou frente aos seus múltiplos históricos. Portanto, aprendam a fazer isso e de uma vez por todas, parem de operar notícias e parem de operar cenário macro. Aqui nós temos um levantamento que é genial. Ele mostra, em azul escuro, são os rates, né, são as taxas, a taxa de juros americanas, tá, que é definida pelo Fed, que é como se fosse o nosso Copom, nosso Banco Central lá dos Estados Unidos. Ou seja, em azul é a taxa efetiva. Em rosa são as projeções. Ou seja, são os cenários que os analistas previram. Mais uma vez, lembrem-se, os analistas que nós estamos falando são pessoas profissionais, que a única função desses analistas é ficar lendo projeções, é ficar lendo cenário macroeconômico, é ficar lendo cenários políticos e criar projeções. Aqui em rosa são as projeções dos analistas profissionais, pessoas que ganham dinheiro, elas recebem salário para fazer isso. E o que acontece com as projeções desses analistas? Uma vez que a taxa de juros do Fed estava alta, a maioria das projeções previam o quê? Que ela ia continuar subindo. No entanto, o que ela fez? Ela caiu. Uma vez que ela começou a cair, o que eles previram que ela ia manter? O que aconteceu? Caiu mais ainda. No meio do caminho, previram que ia subir várias oportunidades. Continuou caindo. Uma vez que ela estava ali na taxa de 2, o que os analistas fizeram? Projetaram que ela ia subir. Continuou caindo. E assim sucessivamente. Nós vemos ao longo do tempo, ao longo do histórico, que a maioria das projeções feitas por esses analistas não apenas erraram, mas elas erraram dentro de um contexto absolutamente distinto do que foi que aconteceu. Vejam esse momento histórico entre 2008 e 2016. Praticamente todo ano, o que acontecia era que os analistas soltavam projeções que ia subir, ia subir, ia subir, ia subir. No entanto, ao longo desses 8 anos, a taxa de juros do Fed permaneceu inalterada ao longo de 8 anos. Imaginem o que aconteceu com investidores que ao longo desses 8 anos tomaram condutas de investimentos baseadas nessas projeções dos analistas. Não foi pouco o ferro que eles tomaram, foi muito. Vejam agora ao longo de 2024, vocês vivenciaram isso. Todas as projeções que desde a subida ali no começo da Covid, né, que o Fed subiu os juros, os analistas, cada um previa uma coisa diferente. Cada ponto subido, eles previam que ia parar de subir. Depois que estava lá em cima, que ia cair de forma mais rápida. Daqui é para vocês aprenderem de uma vez por todas. Que analistas profissionais, pessoas que recebem salário para isso, salários muito altos, não têm capacidade de prever mercado. Não têm capacidade de prever movimento de taxa de juros. Não têm capacidade de prever cenário macroeconômico e político. E você, da sua casa, com um notebook, acha que vai ter a capacidade que eles não têm? Fica o questionamento. Se você ainda tomava decisões em investimento baseadas em manchetes ou cenário macropolítico, deixe aqui nos comentários e deixem sugestões para os próximos vídeos. Não esqueça de curtir o canal e também de ativar o sininho e dar o subscribe. Até a próxima. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.